Boa tarde, meu nome é João Nogueira e hoje eu vou falar sobre o teletrabalho, estabelecido na medida provisória 927, conhecido como home office, que nada mais é do que onde o empregado deixa de prestar serviços presenciais e vai prestar serviços fora da empresa, ou seja, na casa dele. A medida provisória no artigo 4º, ela determina que durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Essa é a novidade, eu não preciso alterar o contrato de trabalho. A outra novidade é que o empregador ele pode determinar que a pessoa vá, porque é uma questão de calamidade pública, ela fica na casa dela, e ele determina também o retorno. Tudo isso é novidade e trouxe a medida provisória. Mas também ela trouxe algumas coisas que não é assim, não tem que fazer documento nenhum. Precisa fazer documento sim, porque no parágrafo 2º, ele determina que o empregado seja comunicado 48 horas antes, por escrito ou por meio eletrônico. Depois, no parágrafo 3º, ela determina que o contrato escrito ele tem que ser previamente ou até 30 dias após a saída do empregado para o trabalho home office. Ou seja, eu tenho que fazer um comunicado escrito e eu tenho que fazer um contrato escrito que tem que ser feito ou antes ou durante o regime até 30 dias. Lá no parágrafo 4º, ele diz que se o empregado tiver estrutura na casa dele, beleza, não precisamos fazer nada, mas se não houver estrutura, o empregador tem que dar essa infraestrutura, vamos imaginar computadores, mesa, cadeiras, enfim, toda essa infraestrutura e assumir os gastos que isso vai advir, né? Como energia, como outras coisas que poderão ou não ser assumidos. Mas tudo isso tem que constar nesse contrato que tem que ser elaborado entre as partes, ou antes ou durante os primeiros 30 dias do contrato. Se o funcionário não tiver, veja bem, e o empregador não fornecer, não vai existir o home office, mas vai ser considerado trabalho, o empregado está à disposição do empregador. Já o parágrafo 5º estabelece que o tempo de uso dos aplicativos, se forem usados fora do horário normal de trabalho, não vai caracterizar tempo à disposição do empregador, salvo se estiver escrito em convenção coletiva ou no acordo que vocês fizerem. Ou seja, embora o empregador deva determinar que o horário é igual àquele que ele fazer na empresa, se ele acessar fora desses horários, não vai ser considerado tempo à disposição, porque ele pode estar trocando, ele pode ter ficado com o filho, ele pode ter descansado um pouco mais na hora do almoço e ele está fazendo isso em outra hora, dando uma liberdade maior para o empregado. Também traz essa medida que o estagiário e o aprendiz também podem entrar no regime de teletrabalho, onde o empregador determina e dá a infraestrutura para o estagiário ou o aprendiz. O meu conselho é que você, empregador, analise as funções que você possa colocar para serem executadas fora da empresa, na casa do trabalhador. Coloque tudo isso no papel. Quais serão as suas obrigações e qual vai ser a obrigação do trabalhador? Qual vai ser o horário que ele tem que trabalhar, qual que vai ser o que ele tem que fazer, qual é a sua responsabilidade, o que você vai pagar, ou seja, é um contrato. Não precisa alterar o contrato de trabalho, dizendo por quanto tempo isso vai durar. Ah, mas eu não sei quanto tempo vai durar a pandemia. Coloque lá que vai durar pelo período da pandemia e que depois ele retorna ao trabalho presencial. Hoje, o Brasil precisa de todos, dos empregadores e dos trabalhadores, para que fiquem em casa o máximo que puderem, para que o vírus não propague entre as pessoas. Façamos a nossa parte, faça a sua parte. Obrigado.